Como é que vocês estão, meus irmãos? Estão bem? Amém. Aleluia! Vocês podem já abrir a Bíblia de vocês em 1 Samuel, primeira ou primeiro? Primeiro, que é livro, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Você vai encontrando. Eu tenho aqui a minha Bíblia, em 1 Samuel 15, e eu tenho falei primeiro. É porque a Bíblia está primeira, brincadeira. Eu estou com a Bíblia aqui, numa versão igual a que aparece aqui na tela, e no tablet com uma versão um pouco mais atualizada na linguagem. Eu vou lendo na versão atualizada, e os irmãos podem ir acompanhando na Bíblia de vocês, podem ir acompanhando no aplicativo ou através do ouvir a palavra do Senhor. Amém? Só lembrando, antes da gente ler, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente está falando sobre renúncia, sobre adoração, na verdade, perseverança na adoração. O pastor Denilson relembrou aqui o tema da nossa campanha, esse mês, esse período. E para ficar gravado, qual é o tema da nossa campanha? Perseverança na adoração. E cada quinta-feira nós estamos aqui com um tema mais específico sobre a adoração, sobre o que nós precisamos, lições para nossas vidas. E para a gente começar, a gente vai falar sobre renúncia, é o tema que nós temos para hoje, perseverança na renúncia. Mas para a gente chegar em renúncia, eu queria falar com vocês também sobre a adoração. O que é adoração? Quantos aqui estão perseverando numa vida de adoração? Vocês estão perseverando numa vida de adoração? Então responde para mim, o que é adoração? Porque se vocês estão perseverando nessa vida, vocês precisam saber o que é adoração. Ou pelo menos me falar. Não basta, eu sinto que é adoração. Você precisa saber o que é. O que é adoração? É buscar, viver para, agradecer, reverenciar. Adorar, como eu gosto de falar de uma maneira bem didática e bem abrangente, adorar é reconhecer Deus, a sua posição, o seu senhorio, é reconhecer quem Ele é, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos quem nós somos diante dEle. Então, quando na nossa vida a gente reconhece a posição de Deus, e reconhecemos a nossa posição diante dEle, então nós estamos adorando. Amém? Eu posso fazer isso através de louvores? Posso. A maneira mais evidente que a gente tem, que às vezes a gente confunde, acha que adoração é só louvor. A gente pode fazer isso através das nossas orações? Podemos. A gente pode fazer isso através de práticas espirituais, jejum, esse tipo de coisa, podemos fazer? Nós podemos fazer através da nossa vida profissional. Nós podemos fazer isso na nossa sociedade, na nossa comunhão com o nosso próximo. Então nós podemos expressar a nossa vida de adoração em diversas áreas da nossa existência, desde que a gente reconheça a posição de Deus e reconheçamos a nossa posição diante dEle. Então, se eu estou aqui, eu posso fazer isso com palavras de exaltação também. Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor é o Criador do universo, o Senhor me formou. Eu sou tão pequeno diante de Ti, do Teu poder, da Sua grandeza, perto da Sua beleza, perto da Sua magnitude, eu sou como o pó da terra. Isso é adorar? Amém? Isso é adorar porque eu estou reconhecendo quem Ele é e estou reconhecendo quem eu sou diante desse poder. Se eu, por acaso, sou um rei, eu preciso mentir para adorar? Se eu sou um rei que nunca perdi uma batalha, se eu sou um rei que nunca perdi nenhuma guerra, eu preciso mentir para adorar o nome do Senhor? Eu preciso dizer que eu não sou ninguém? Eu preciso? Não, porque eu posso reconhecer quem eu sou diante dEle. Eu sou um rei que nunca teve outro igual na terra, eu sou o homem mais sábio que a Tua palavra diz, eu sou o homem mais rico do mundo, mas porque a Tua graça me alcançou. Porque o Senhor me permitiu que eu me tornasse esse homem, porque diante da Tua graça, diante dos Teus ensinamentos, diante da Tua palavra eterna, eu alcancei aquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. Então eu não preciso mentir quem eu sou,
Eu não preciso mentir sobre a minha situação para adorar o nome do Senhor. Amém? Ou não amém? Amém? O que é adoração? Reconhecer quem Deus é e reconhecer quem nós somos diante dele. Amém? Guarda isso, porque se nós estamos falando de perseverar em adoração, nós precisamos saber o que é adoração para que em tudo na nossa vida possamos adorar. Senão a gente vai achar que perseverar em adoração é vir todo dia para a igreja para cantar 5 minutos de música. Cheguei atrasado no culto, não consegui ouvir o louvor, não consigo mais adorar, vou ter que ir para casa, ouvir uma música no YouTube, só assim que eu consigo adorar. Não, você pode adorar no seu trabalho. Você não precisa sair do seu trabalho para adorar, você pode adorar onde você estiver, no seu trabalho, no seu carro, basta que você reconheça quem Deus é e quem você é diante dele. Amém? E diante dessa vida de adoração que nós precisamos levar, que nós precisamos perseverar todos os dias, porque perseverança é outra coisa que nós temos falado desde janeiro, é não desistir, é não parar, é não voltar atrás, mas é seguir, é acreditar, é ter convicção naquilo que você está fazendo. Para levar essa vida, nós temos algumas lições, nós temos algumas, não degraus, mas alguns... Oi? Etapas, alguns pontos base, algumas bases que nos levam a essa vida. Na semana passada o pastor Anderson falou sobre compromisso, e se nós queremos ter uma vida de adoração, se nós queremos perseverar em adoração, nós precisamos ter uma vida de compromisso. Pastor Denilson, que também pregou, qual foi o seu tema, pastor, que eu não estou lembrado? Perseverança na adoração. O pastor Denilson abriu esse tema e hoje nós vamos falar sobre a perseverança na renúncia. É uma base fundamental da nossa adoração e eu escolhi esse texto de 1 Samuel 15 porque ele traz para mim, e espero que eu consiga, através do Espírito Santo, trazer para vocês 8 lições fantásticas que ele nos dá sobre uma vida de adoração. Eu queria começar a ler com vocês do verso, deixa eu ver qual é, o verso 26, quase. Verso 26, 1 Samuel 15, verso 26, depois a gente volta lá no 1 para a gente chegar até aqui. Diz assim a palavra do Senhor, na versão NTLH, vocês vão acompanhar aí, qualquer coisa eu volto para a versão que a igreja tem. 27, na verdade, perdão, 27. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa, ela se rasgou e Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é um ser humano ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar ao seu Deus, ao Senhor seu Deus. Verso 31. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. Esse capítulo que a gente vai ler e vai tirar essas 8 lições, fala de um momento, é um trecho da vida de Saul. E Saul, nesse período, principalmente nesse último verso que nós lemos, era um homem que acreditava que estava vivendo uma vida de adoração. Mas quando a gente relê esse texto, do começo até aqui, nós vamos perceber que ele não estava vivendo essa vida que ele acreditava estar vivendo. Pelo menos não estava vivendo uma vida de adoração de maneira correta. Muitas vezes o perigo da nossa vida é acharmos que estamos fazendo algo certo, indo para um caminho, para um alvo, um objetivo, quando na verdade estamos num caminho totalmente oposto, indo para outra direção em que nós não vamos chegar ao lugar desejado. Infelizmente isso aconteceu na vida de Saul. Nós vamos refazer esse caminho de forma bem rápida, porque os irmãos têm que trabalhar amanhã ou é feriado para vocês? Enforcou o trabalho? Porque se enforcou a gente fica até mais tarde. Não, pode ir? Aí se vira depois. Meus irmãos, então vamos lá, verso 1, vamos voltar lá em cima. Verso 1 do capítulo 15. Vamos entender o que aconteceu até aqui.
E conforme a gente for lendo, eu vou tirando essas lições que o Senhor botou no meu coração e nós vamos conversando sobre eles. E diz assim a palavra do Senhor, no verso 1. Samuel, o profeta, disse a Saul, não confunda Samuel com Saul, porque começa com Sá, aí às vezes a gente vai lendo rápido e pensa que é tudo a mesma coisa. Samuel disse a Saul, o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora, escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. A minha versão é bem para frente, né? Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelha, camelos e jumento. Já vou parar aqui. Pode deixar, João, pode deixando aí para você ir acompanhando comigo. Mas a primeira lição, quando eu li esse texto, teve um versículo específico que me chamou a atenção e eu comecei a ler todo o contexto novamente e esses 2 versículos aí, esses 3 versículos, já me saltaram uma lição no meu coração muito clara, mas que a gente precisa ter no nosso coração sempre que a gente lê. A oposição aos planos de Deus geram consequências profundas. Oposição ao plano de Deus geram consequências profundas. De onde saiu isso, Mateus? Os amalequitas, anos antes, tempos antes, queriam impedir o povo de Deus de entrar na terra prometida. Foram um problema, uma pedra no sapato do povo de Deus, nos israelitas, mas Deus não se esqueceu disso. Tempos depois, Deus diz para Saul, como rei, você vai voltar naquela terra, você vai guerrear contra eles, você não vai só vencer essa batalha, mas você vai aniquilar, você vai exterminar esse povo, você vai acabar com a existência desse povo. E isso tudo porque esse povo tentou se opor aos planos de Deus. Deus tinha um plano específico para o povo, os amalequitas não queriam permitir aquela terra fosse tomada, não queria permitir que eles passassem por ali, e Deus ordenou que eles fossem exterminados. Primeira lição para a nossa vida de adoração, aquele que se opõe aos planos de Deus tem consequências severas. A morte é uma consequência à oposição dos planos de Deus. Mas nós precisamos ser realistas com a verdade que nós vivemos hoje, com o que a Bíblia diz ao longo das suas páginas. Porque muitas pessoas zombam, se opõem aos planos de Deus, mas continuam vivas. Essa morte pode ser uma morte física, sim, acontece, mas muito se diz também sobre morte espiritual. Aqueles que não abrem mão, o que é renúncia? Para a gente entrar de fato no tema de perseverar na renúncia, o que é renúncia? É abrir mão. E se você for pesquisar, você vai ver um significado bem primário que diz, é abrir mão daquilo que você mais gosta. Só que ele também tem um segundo significado que é abrir mão de um cargo, de uma posição. Então não é simplesmente se abster, abrir mão, largar aquilo em que você gosta, mas é aquilo que você tem direito. Amém? Renunciar não é só abrir mão daquilo que você gosta, mas é abrir mão daquilo que você tem direito. Um presidente, ele pode gostar ou não de estar naquele cargo, ele pode ter se cansado. E ele vai renunciar não aquilo que ele gosta, mas aquilo que é um direito dele, aquilo que ele conquistou de alguma forma. Um rei pode renunciar, um cargo público pode ser renunciado, uma posição hierárquica em algum lugar pode ser renunciado, mesmo que você goste ou não. Renúncia é abrir mão daquilo que você tem direito. Se você não tem direito, você nem tem aquilo. Mas aquilo que você tem direito, quando você abre mão, você está renunciando. E nós temos o direito à escolha da nossa vida. Deus nos deu o direito de escolhermos as nossas decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então a primeira lição, trazendo para o contexto de perseverança na renúncia, é aqueles que não renunciam à sua vontade diante dos planos de Deus, sofrem consequências severas na sua vida.
A vontade de Deus, o plano de Deus não vai se render àquilo que você faz. Eu não quero que isso aconteça, então o plano de Deus vai ter que mudar? Não. Se Deus tem um plano, se Deus tem uma linha traçada, não há quem mude essa reta. Então, não é a verdade do Senhor que vai se transformar para que a sua causa aconteça, mas é a sua causa que vai ser transformada para que a verdade do Senhor se cumpra. Aqueles que se opõem a esse plano e não mudam, não renunciam às suas convicções, à sua vontade, vai enfrentar consequências severas. Pode ser a morte física? Pode. A palavra nos dá exemplo disso. Vai ser na sua vida ou na vida de alguém? Não sei. Não sei. Eu sei que pode acontecer. Mas diante de viver uma vida contrária aos planos de Deus, a morte espiritual é certa. Como podemos nos aproximar de Deus? Como podemos fortalecer a nossa vida espiritual se estamos contrários à presença daquele que nos fortalece? Esse é o primeiro ponto. A oposição aos planos de Deus gera consequências profundas de morte, de ruínas, de extermínio, e nós não queremos que a nossa vida espiritual esteja dessa forma. Por isso, o primeiro passo, a primeira lição que a gente bota na prática para a nossa vida, esteja disposto a renunciar à sua vontade. Diante do plano de Deus, esteja disposto a renunciar o seu desejo, para que a vontade dele se cumpra. Sigamos o texto, verso 4. Então Saul convocou o seu exército em Telaim, fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus. E ele disse: saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram. Segunda lição que a gente já tem aqui: aqueles que não se opõem, ou aqueles que contribuem com os planos e a vontade do Senhor, serão lembrados. É o contrário da lição anterior. Quem se opõe vai sofrer consequências terríveis, mas aqueles que não se opõem, aqueles que ajudam, aqueles que são ponte nos planos de Deus, são ferramentas nos planos de Deus, eles serão lembrados. Os queneus eram povos que não tinham exatamente uma terra muito bem fixada ou delimitada, e eles viviam entre os amalequitas, mas também tinham boa convivência com o povo de Israel. Desde a saída do Egito, eles eram um povo meio comercial, meio que trabalhavam com ferro, com espadas, com armamento, essas coisas. Então eles tinham que ter bom convívio com outras nações para fazer o seu comércio acontecer. Porém, foi necessário que eles renunciassem o relacionamento deles com os amalequitas para que eles fossem favorecidos diante do Senhor. Aqueles que não se opõem, aqueles que participam, aqueles que fazem os planos de Deus acontecerem, esses serão lembrados no dia do extermínio e da destruição. Se você tem vivido os planos de Deus, se você tem feito os planos de Deus acontecerem nessa terra, você será lembrado pelo próprio Senhor no dia do juízo final. Ele vai se lembrar: Ricardo, você estava naquela terra, mas você foi um homem das minhas obras, você fez o meu plano, você cumpriu o plano que eu tinha para a sua vida, você cumpriu o plano que eu tinha para a igreja. Simone, você estava lá, eu lembro de você, e aquilo que vai acontecer com o mundo não vai acontecer com você, porque você renunciou ao mundo, você renunciou a outras pessoas e relacionamentos para priorizar aquilo que você tem comigo. E quando nós fazemos isso, o Senhor não se esquece de nós. No momento do socorro, Ele vai lembrar de você, porque você estava decidido a renunciar com outras pessoas. Você estava decidido a renunciar com outras pessoas mais poderosas. O povo era um povo muito primitivo aqui. A guerra deles era com pedra, madeira.
Era um povo primitivo, diante de outras nações já estabelecidas, com a terra estabelecida, com organizações e tudo. A gente sempre vai ficar com o lado mais forte. Mas os queneus foram amigos do povo de Israel e por isso eles foram lembrados e não foram exterminados. Nossa segunda lição: aqueles que cooperam com os planos de Deus serão lembrados. E para nós cooperarmos com esses planos, nós precisamos renunciar muitas vezes relacionamentos das nossas vidas. Relacionamentos que nos afastam, relacionamentos que entristecem, que mancham, que maculam a nossa santidade com Deus. Não adianta querer participar de um plano extraordinário de Deus, ser instrumento nas mãos de Deus, se nós estamos sendo maculados por relacionamentos deste mundo, de inimigos de Deus. Não tem como eu ser amigo, não tem como eu ser flamenguista e botafoguense ao mesmo tempo, vascaíno e flamenguista, não tem como. Não tem como. Posicione a sua vida e esteja disposto a renunciar o seu relacionamento com aqueles que ferem a sua santidade com Deus. Mas eu não tenho direito de ter amigos. Você tem direito, mas lembre-se que renunciar é abrir mão daquilo que você tem direito. Você pode gostar daquilo ou você pode não gostar tanto assim, mas é abrir mão daquilo que você tem por direito. Amém? Então vamos seguir o texto, verso 7. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. E Saul fez exatamente como Deus falou, matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, aí já tem problema. Todos não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Aqui a gente já vê um comportamento muito bonito do povo. Nós não vamos destruir aquilo que é ruim. Na verdade, nós vamos destruir aquilo que é ruim, mas aquilo que é bom, nós vamos guardar. Aqueles carneiros, aqueles bois, aquilo que é bom, nós vamos guardar. E nos próximos versos, a gente vai entender o porquê que eles guardaram. Segundo diz Saul, o povo pediu para guardar o boi, o carneiro, a ovelha, essas coisas que alguns versos antes Deus tinha falado para destruir tudo, aniquilar tudo. O povo pediu para Saul, não destrói, vamos guardar a melhor porção, o nosso espólio de guerra, a melhor porção que eles tinham para oferecer, a melhor parte desse prêmio, nós vamos guardar para oferecer em sacrifício ao Senhor. Isso é muito lindo, não é? É ou não é? Oferecer o melhor para o Senhor é lindo ou não é? É lindo. Só que nem tudo que é belo é o certo. Nem tudo que faz sentido é o correto. O que Deus tinha mandado era: extermina, não deixa nada vivo, acaba com tudo. É um pouco radical, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com essas passagens do Antigo Testamento, porque sempre vem alguém para falar, Deus mandava matar e fazer isso. Aí a gente entra em outra questão que não tem a ver com a mensagem de hoje. Estamos falando sobre renúncia e vou deixar para o pastor Rômulo responder essa pergunta difícil para vocês depois, na escola de discípulos. Deus não mandou guardar, Deus mandou aniquilar, exterminar tudo. Se eles não fazem, independente da boa intenção, o que eles estão fazendo é desobedecer. O que eles estão fazendo é ir contra o plano de Deus. É ir contrário ao que Deus tinha ordenado para eles. Terceira lição: uma boa justificativa não é capaz de justificar um erro. Mas é a melhor justificativa do mundo. Foi isso que aconteceu. Você errou, querido. Não adianta se justificar. Mas a minha intenção foi a melhor possível. E aí vocês vão completar o ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. Se fosse boa intenção, a gente estava maravilhoso. Não é porque é bonito que está certo. Muitas vezes a gente deixa se levar por isso. Mas isso é muito bonito. Mas ele se lançou.
ele rasgou a roupa no altar e cantou e tirou o sapato para poder fazer o show, né, pastor? Tem gente que tira o sapato para fazer show, tem gente que faz e acontece, e é muito bonito, é isso, mas não foi isso que Deus pediu. Não foi isso que Deus pediu para você, não foi isso que Deus pediu. É muito bonito a gente ver o povo querendo separar o melhor. Não estou dizendo que eles foram bem ou mal intencionados, eu estou dizendo o que eles fizeram. Não interessa se o povo guardou a melhor parte do espólio de guerra para oferecer para o Senhor, se Deus disse para não fazer isso, exatamente o contrário. Lembra? Numa lei de guerra, eles tinham direito de pegar os espólios. Numa batalha, você tem direito ali, no direito de batalha, de guerra, você vai pegar os escravos, você vai pegar as riquezas, você vai pegar os animais, mas Deus chamou aquele povo para abrir mão daquilo. Deus não queria misturar o que Ele estava separando para ser santo com aquilo que o mundo já tinha contaminado como profano. A justificativa que a gente leva para a nossa vida, ou que muitos cristãos levam para a vida, para se sujar no mundo, é que eles querem se fazer de louco para ganhar os loucos. Eu preciso ir no mundo para trazer aqueles que estão no mundo para cá. Eu preciso viver de tal forma para chamar a atenção daqueles que estão lá fora para vir. Mas não foi isso que Deus te pediu para fazer. Deus te pediu para ser uma geração santa e eleita, um povo separado e escolhido para Ele. A justificativa pode ser a mais bonita, mas se for contrário ao que Ele pediu, meu irmão, você está em maus lençóis. Você está num péssimo caminho. A gente começou essa palavra aqui dizendo que Saul estava querendo viver uma vida de adoração, mas indo por um caminho errado. Ele queria chegar num objetivo, mas o caminho que ele estava traçando estava levando ele para outro lado. Isso acontece na nossa vida. Eu quero viver uma vida de perseverança na adoração, mas eu estou indo por caminhos errados. Eu faço o que vejo na internet, não o que está na Bíblia. Eu faço o que eu vi em tal igreja e achei bonito, eu achei legal, mas eu não faço o que a Bíblia me manda fazer, e a Bíblia é a própria palavra, a revelação do Senhor do que nós precisamos fazer na nossa vida. Uma boa justificativa não é capaz de justificar um erro. Abrir mão das nossas convicções e direitos que nos afastam da presença do Senhor. Nós precisamos abrir mão das nossas convicções. E aí a gente começa a ver um perfil de Saul. A partir desse momento a gente vai começar a ver um debate entre Samuel e Saul. Deus fala com Samuel que não gostou do que Saul fez, e Samuel vai bater de frente com Saul, e a gente começa a ver um pouquinho do perfil de Saul, e o que estava acontecendo com ele, e trazendo para vocês um pouquinho do background de Saul, que tem nos outros capítulos, para a gente não ler muita coisa aqui, mas vocês podem ler nos capítulos anteriores. A gente vai entender algumas características de Saul que são perigosas para a nossa vida. Segue o texto, verso 10. Verso 10. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Samuel ainda estava tentando convencer Deus. A gente está vendo esse capítulo. Há uns 2 capítulos para trás, Saul já tinha feito a mesma coisa. Saul já tinha vacilado. Deus já tinha falado com ele. Ele continua fazendo a mesma coisa. E Samuel está tentando. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel, saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra para si mesmo. E que depois tinha ido seguido para Gilgal. A gente já está vendo que Saul aqui já se entregou de vez. Não ouviu o que Deus falou, desobedeceu, deu ouvido ao povo. Depois de ganhar a guerra, o que ele fez? Ele subiu para o monte, subiu num lugar alto e fez um monumento para ele. Verso 13. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo...
Aí Saul já chega, né? Viu o profeta na frente dele. Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. O homem estava cego. E Samuel, já curto e grosso: então por que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Curto e grosso. Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, o seu Deus, e destruímos completamente o resto. Aqui ele já está justificando, aquela justificativa que eu falei para vocês. O povo quis fazer. Ele fez um monumento para ele, mas na hora do erro, o erro é do povo. Ele que ganhou a guerra, mas o erro é do povo. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul, e Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Saul é confrontado. Saul é confrontado por Samuel. E aqui já vem uma outra lição diante disso que Saul fez: cumprir metade de uma ordem. Obedecer pela metade não é obediência, é conveniência. Essa é a lição 4. Cumprir parte de uma ordem não é obediência, é conveniência. Se eu recebo uma ordem e faço só parte dela, é porque é conveniente para mim. Para alguns é preguiça, preguiça é conveniência. Eu vou fazer só uma parte e vou descansar, porque é conveniente para mim. Vou dizer que é muito grande, não deu tempo de fazer, vou descansar. A obediência que Deus estava pedindo aqui era renunciar ao direito de guerra que ele tinha. Não leve esses espólios com vocês, porque precisa ser exterminado. Não foi essa a ordem do Senhor? Sabe qual é a lição que a gente tira de renúncia daqui? Renunciar pela metade não é renúncia, é conveniência. Eu vou abrir mão disso aqui, mas disso aqui eu não vou abrir mão. Eu vou bem profundo agora. Eu vou fazer um jejum, mas é um jejum curto. Faz um jejum completo. Ah, não, eu vou abrir mão de comer doce. Mas você está acima do peso, você está fazendo isso para você emagrecer, a gente sabe. O seu jejum não é para você ficar perto de Deus, é para você perder peso. Não é um jejum completo. Cadê a sua humilhação no seu íntimo? Cadê aquele jejum verdadeiro que dói até a sua alma? Ou o seu jejum só dói o seu estômago? Não, a renúncia precisa ser completa. A gente deixa de comer para jejuar, estou renunciando os alimentos e o chocolate e o doce. Mas eu vou ficar na televisão, vou ficar na rede social. Ou então, eu vou renunciar às redes sociais, porque eu estou percebendo que está tomando muito tempo da minha vida, pastor. Eu passo o dia inteiro no telefone, na televisão, no computador. Eu vou renunciar a isso porque eu preciso. Você está fazendo isso não é para adorar o Senhor, é porque está prejudicando o seu dia. Você está ficando com dor na vista, você está ficando cansado, você está ficando sedentário. A sua renúncia não é completa. A sua renúncia é conveniência. Você está fazendo não para adorar o Senhor, mas para melhorar uma situação que você está passando. A nossa renúncia precisa ser completa. Do que adianta eu renunciar a uma coisa e colocar outra coisa no lugar daquilo que eu renunciei? Deixei de ver televisão, deixei de ver, sobrou 5 horas do meu dia, que maravilha, o que eu vou fazer? Eu vou sair para correr, para me exercitar, vou para a praia. Beleza, você parou de ver televisão e colocou outra coisa no lugar. Cadê o seu tempo com Deus? Cadê a sua oração? Cadê o seu louvor? Cadê a sua leitura bíblica? Renunciar uma coisa para colocar outra no lugar que não seja a própria presença do Senhor não é renúncia, meu irmão.
O que Saul estava fazendo aqui não era renunciar, ele fez a metade do que Deus tinha pedido. Sabe por quê? Porque ele estava querendo a admiração daquele povo. Saul estava trocando parte de obediência ao Senhor por parte de admiração daquele povo. Eu vou obedecer o Senhor desse lado e vou ouvir o pessoal desse outro lado, que eles vão me admirar mais. A nossa obediência, a nossa renúncia precisa ser completa, porque pela metade não é renúncia, é conveniência. E nós não somos cristãos, nós não somos crentes em Deus, nós não somos seguidores de Cristo por conveniência. Nós somos seguidores dele, porque ele se sacrificou numa cruz, ele morreu por nós, ele nos comprou e nele nós achamos graça, redenção e salvação. Nós servimos e obedecemos porque nós fomos comprados e o Espírito Santo revelou esse entendimento na nossa cabeça. Não viva por conveniência, como Saul estava fazendo. E aí Samuel continua. Verso 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saul segue, né? Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag, matei todos os amalequitas, porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o seu Deus. Saul aqui jogando a culpa para o povo, ele não quer assumir uma responsabilidade que é dele. Agora, ele já falou 2 vezes aqui que a gente leu que a culpa foi do povo. O povo que quis fazer. Eu dei ouvidos ao povo. Se a gente voltar mais 1 ou 2 capítulos, quando essa mesma coisa aconteceu, você vai ver Saul dando a mesma desculpa. O povo que pediu. Eu estava com medo do povo ir embora. Era para esperar, para fazer o sacrifício, na presença do profeta, na presença necessária para fazer o culto, mas eu me antecipei. Por quê? Porque eu estava com medo do povo ir embora. Saul estava sempre com medo do povo ir embora, do povo não admirá-lo, do povo se voltar contra ele, e ele agora começa a colocar essa culpa no povo. Não, a culpa é do povo, a culpa é do povo. E sabe o que o profeta fala para ele sobre isso? Nada. Em nenhum momento Samuel vai falar, não, mas o povo, não. Samuel ignora o que ele está falando em relação ao povo. Sabe por quê? Porque a responsabilidade do povo estava sob Saul. Saul tinha responsabilidade sobre aquele povo. E os líderes são responsáveis pelos seus liderados. E quando eu digo líderes, não é líder de célula. Pode aplicar isso para a vida do líder de célula, para a vida do diácono, para a vida do líder de departamento. Mas eu estou falando da liderança que você exerce na sua casa. Você é responsável pela sua casa. Ah, mas o meu filho não quer. Ah, mas se eu falar com o meu filho, ele não vai gostar. Ah, mas se eu falar com o meu filho, ele vai deixar de gostar de mim. Não interessa. A responsabilidade da vida dele é sua. Se ele errar, quem vai pagar o preço é você. O povo não sofre consequência por causa disso. Quem sofre consequência é Saul. Saul está apontando o dedo para o povo, dizendo que quem errou foi o povo. Mas o responsável era ele. Quem vai sofrer as consequências disso aqui é o próprio Saul. A culpa é do meu filho porque ele não gosta, ele não quer, mas você é a liderança da sua casa, você é o pai, você é a mãe. Ah, mas a minha empresa, os funcionários, eles são muito roda presa. Você é o patrão, faz acontecer. Se você é diácono, se você é pastor, a mesma coisa. Ou se um dia você alcançar esse ministério, a responsabilidade é sua. Não joga para os outros, ah, mas a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido. A responsabilidade sobre o seu marido é sua, esposa. E a responsabilidade da sua esposa é sua, marido. Você é líder na sua casa, você é líder dos seus, você é líder do seu filho, você é líder na sua família. Às vezes é necessário, eu já falei isso outras vezes, mas em outro texto, e agora eu estou nesse texto, a Bíblia está confirmando que eu falei numa outra pregação, que às vezes você precisa renunciar à admiração que as pessoas têm por você.
Se você quer ser muito admirado, você vai perder muitas coisas e você vai se arruinar. Para você alcançar um objetivo pleno e muitas vezes a vontade de Deus, você tem que renunciar na sua vida para alcançar um patamar de adoração constante. Você tem que afastar da sua vida, renunciar à admiração que você tanto busca em algumas pessoas. Viver em busca de admiração de homens não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a ruína da sua vida. Pode olhar para as pessoas mais admiráveis daí de fora que buscam, admiráveis entre aspas, né? As pessoas que buscam essa admiração. Hoje, a gente fala muito das curtidas, dos seguidores. Influencer de internet, o dia em que ele perde metade dos seus seguidores que ele nunca nem viu na vida, que ele nunca nem, sei lá, ele não tem nem noção de quantas pessoas são, a vida dele acaba ali. A gente às vezes se guia por isso, admiração de pessoas, de homens. Meu filho precisa me admirar, meu filho precisa gostar de mim. Não, seu filho não tem que gostar de você, ele tem que te obedecer. Seu filho tem que te obedecer. Não, tem que obedecer, você tem que honrar teu filho também. Faz parte, o pai honra o filho honra o pai, a família vai se honrando junto e vão caminhando. Mas deixar de educar, deixar de doutrinar as ovelhas da igreja, deixar de doutrinar a sua família, deixar de educar profissionalmente os seus funcionários, porque eles têm que gostar de você, não te leva a lugar nenhum. Seguindo, Samuel diz: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. Mantém nesse aí. Eis que obedecer é melhor do que... Eis que obedecer é melhor... Obedecer é melhor... Essa lição já está bem explícita. Não preciso dizer, está escrito, bem claro. Obedecer é melhor do que sacrificar, mas não confunda, porque a gente acha que sacrificar é renunciar. Renunciar não é sacrificar. A gente coloca renúncia no lugar de sacrifício. Eu vou renunciar a isso. Eu vou sacrificar a minha fome, o meu sono. Não, sacrifício é aquilo que te limpa diante do Senhor. Sacrifício é aquilo que te torna inocente. Sacrifício é aquilo que morre no seu lugar de pecador. Sacrifício é Jesus numa cruz. Sacrifício não é você ter que acordar um pouco mais cedo para estar na igreja. Sacrifício é morrer pela vida de outra pessoa. Renunciar é obedecer, abrindo mão das suas próprias convicções. A gente lê isso achando, obedecer é melhor do que sacrificar, então eu não preciso abrir mão, porque renunciar é sacrificar, então não. Renúncia está muito mais ligado intrinsecamente com obediência do que com sacrifício, porque não é o quão cedo você acorda ou quão longo você fica de jejum que vai te trazer salvação ou redenção, é apenas o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, feito pelo nosso Salvador. Mas obedecer é abrir mão daquilo que você tem como convicção. Eu não concordo, Robson, mas eu vou fazer. Obedecer não é concordar. Obedecer é fazer. Eu não concordo com algumas coisas, mas eu faço. Deixa eu lembrar de um exemplo que eu pensei em casa. Agora dá branco, né? Agora dá branco nos exemplos que a gente pensa. Eu não concordo que eu tenho que pegar a comida de uma criança que tem 5 pães e 2 peixes e sair distribuindo para a multidão. Eu não concordo. Se fazem isso com meu sobrinho, meu filho vai nascer ainda, mas se fazem isso com meu sobrinho, pega a comida dessa criança aqui e sai distribuindo para... Eu não concordo. Mas se Deus falou, eu obedeço. Eu não concordo, mas eu faço. Os discípulos no barco jogaram a rede. Ah, joga para o outro lado. Pô, os caras eram pescadores, os caras viviam disso.
Eles eram profissionais, eles sabiam mais do que qualquer pessoa. Aí vem outro e fala, não, joga para o outro lado que vocês vão conseguir. Eu não concordo com isso, mas eu vou fazer. Obedecer não é concordar. Obedecer é fazer, é cumprir aquilo que foi ordenado. Lembrei do exemplo. Lembrei. E acho que vocês vão concordar comigo. Eu não concordo em oferecer um filho em sacrifício. Alguém concorda? Mas se Deus mandou, você obedece. Você não concorda? Eu não concordo que o sexo é só depois do casamento. Não importa, você só obedece. Ninguém pediu a sua opinião na Bíblia, né? Desculpa, fui grosseiro, né? Me exaltei, passei do ponto. Mas a gente não tem que fazer aquilo que a gente concorda. Eu não tenho que moldar a Bíblia à minha vontade. Não, eu que vou me moldar à vontade de Deus. Eu não concordo, não tem problema que você não concorde. Faz o que Ele mandou. Ah, mas eu vou fazer chorando. Faz mordendo o braço, mas faz. É ou não é, Robson? Obedece. Ah, pai, mas eu não concordo que eu tenho que dormir 10 horas da noite. Eu acho que eu tenho que dormir 2 horas da manhã. Não importa, você só obedece, meu filho. Vai para a cama. Desliga a luz. Aí você volta, olha para ver se ele está no telefone. Encontrou o telefone? Larga. Ah, não, mas o meu telefone é o despertador. Eu venho aqui e te acordo. É ou não é? Obedecer é melhor que sacrificar. E obedecer é renunciar às suas próprias convicções. Não é concordar, mas é estar disposto a desfazer as suas convicções para poder obedecer e cumprir aquilo que foi ordenado a você. E agora eu vou correr porque já estamos avançados na hora, mas a gente vê na vida de Saul, nesses comportamentos, quando ele foi chamado para ser rei, quando ele foi levantado para ser rei, ele parecia ter parece ter um complexo de inferioridade, porque a todo instante ele fala, mas eu sou da menor família, da menor tribo, tem tanta gente melhor, sou eu sou da menor tribo que tem em Israel, eu sou da menor família, eu sou muito pequeno, eu preciso agradar o povo, eu vou fazer logo para o povo não ir embora e ficar chateado comigo, sacrifício, não, já que o povo quer guardar, eu vou fazer. E agora isso vem de outra forma na vida de Saul, agora que ele tem poder e agora que ele está em risco de perder o seu reino, ele começa a colocar essa culpa para outras pessoas, ele passa a não reconhecer o erro que ele tem, e vocês viram o que a gente leu no começo. Saul começa a dizer, Samuel continua dizendo, a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como pecado a idolatria. Samuel diz aqui que o orgulho é semelhante ao pecado de idolatria. E por que eu falei dessa questão da vida de Saul? Porque a semente que gera esse complexo de inferioridade é a mesma semente que depois dá origem ao orgulho. A mesma pessoa, aquele mesmo sentimento, aquela mesma semente que dá origem ao sentimento, quando você canta mal, quando você se apresenta mal, quando você vai mal, eu fui mal, não consegui, era para eu ter feito melhor, eu fui mal, eu sou muito ruim, eu sou muito pequeno. Quando você tem a oportunidade, quando você vai bem, essa mesma semente dá origem ao orgulho e começa a falar, fui eu que fiz, eu que errei, eu que fiz, eu não consegui, eu consegui. Eu sou o menorzinho, eu sou o cara. A semente é a mesma. E o nome dessa semente é orgulho. Porque você passa a ser o maioral da história. Você é o maioral negativamente, porque você é muito ruinzinho. Isso não é humildade, isso é um orgulho negativo. E quando você acerta, você é o melhor de todos. Era o que estava acontecendo com Saul. Saul estava cheio de si mesmo, erguendo um monumento para ele mesmo, porque ele venceu aquela batalha. E Samuel vem trazendo para a gente uma outra lição. A obstinação, o orgulho é semelhante à idolatria. Por quê? O que é adoração? Reconhecer a Deus e reconhecer quem nós somos diante dEle. Certo? Só que quando nós começamos a colocar nessa posição de Deus qualquer outra coisa,
ou pessoa, ou situação, ou alguém, nós colocamos no lugar de Deus um ídolo, porque Deus existe só um, e todo aquele que nós tentamos colocar no lugar dele se torna um ídolo na nossa vida. Isso é idolatria, é colocar na posição de Deus, é colocar na autoridade de Deus aquilo que não é Deus. E orgulho é quando nós nos colocamos nessa posição. Eu me basto, eu consigo, eu faço tudo, depende de mim. No trabalho as coisas só acontecem porque eu sou o cara. Na igreja as coisas só acontecem porque eu faço. Se eu não tiver, não acontece. O Robson, se não tivesse ao Mateus, ele não seria nada. Ele precisa de mim. E aí você vai se colocando nessa posição de autoridade, de reconhecimento, de maestria, de majestade, de grandeza, e você se coloca na posição exclusiva de Deus. Por isso a palavra diz para a gente que o orgulho e a obstinação, que é a dificuldade em mudar, em se quebrantar, é semelhante à idolatria, porque nós passamos a nos colocar na posição de Deus. E a idolatria, meu irmão, só para a gente passar para o final de fato, e para a última lição que a gente aprende, a idolatria é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum, porque nós vivemos colocando outras coisas no lugar de reconhecimento, no lugar de Deus, nas nossas aflições. Quem dera se o Neymar desse um dinheiro para a gente comprar esse prédio. Ai, o Neymar, a gente já pagou metade do preço do terreno, pastora, eram 750, a gente pagou metade, falta o quê? 375. Fiz essa conta em casa e vim com ela gravada, para parecer inteligente. O que é esse dinheiro para o Neymar? Não é nada. Ah, se o Neymar olhasse para a gente. Ah, se o Neymar pudesse dar um pouquinho do que ele tem para a gente, as nossas necessidades iam ser sanadas. Ah, para o Neymar, ele consegue tudo. O Neymar consegue tudo. Ah, será que a gente não consegue falar com ele de algum jeito? Ia ser muito fácil, porque o Neymar é extraordinário. Ou o Bolsonaro, ou o Lula, ou seja quem for a pessoa que você coloca nessa posição, percebe que a solução dos problemas da nossa vida, muitas vezes não é nosso Deus, mas é aquela facilidade que nós encontramos nessa terra. Viver dessa forma não é perseverar em adoração, é perseverar em idolatria. Mateus, mas é muito pesado, como é que eu vou fazer isso? Eu falho todas as vezes, a nossa vida é assim. A gente falhando sempre, mas nós precisamos dar 2 passos atrás e reconhecer as nossas falhas, nossos erros, nossas convicções, renunciar às nossas convicções para caminhar naquilo que é correto e que a Bíblia diz para a gente. Não se deixe viver dessa forma. E por último, verso 26 que eu falei. Eu não voltarei, 22. Samuel 24. Respondeu Saul: eu pequei, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor e as instruções que você deu. Ele está começando a entender o que aconteceu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Arrependimento, não é? E aí Samuel fala: eu não voltarei com você. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso Ele também o rejeitou como rei de Israel. Vocês podem repetir comigo? Você rejeitou, cadê? Por quanto? Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas... A última lição que eu tenho para vocês, para a gente fechar: existem erros, escolhas, atitudes da nossa vida que tiram para sempre privilégios que Deus nos deu. São todas as escolhas? Não. Mas tem algumas escolhas, tem algumas atitudes,
tem alguns erros que tiram privilégios que foram dados por Deus. Saul foi ungido rei, ele foi escolhido rei daquele povo de Israel, mas por causa desse erro, ele foi destituído, ele foi rejeitado como rei. Escolhas, e na nossa vida, a nossa vida é feita de escolhas. Quantas delas já nos fizeram perder bênçãos, privilégios, oportunidades que nunca mais voltaram. E muitas outras oportunidades vão aparecer na sua vida. Por isso tenha o discernimento de renunciar à sua vontade em favor da vontade do Senhor. Em cumprir o plano do Senhor, para que essas oportunidades não se percam. Para que esse privilégio que o Senhor te deu não se perca, assim como aconteceu com Saul. É um final muito triste de Saul. Ele começa tão bem, ele é escolhido, a menor tribo, na menor família. A Bíblia diz que ele era um homem mais bonito que tinha, não tinha ninguém mais bonito do que ele. Ele venceu as batalhas, ele era um homem bom, mas por causa desse erro, ele perdeu tudo. E eu pergunto para vocês, qual foi o erro de Saul? Desobediência. Exato. Mas depois de Saul, foi levantado outro rei, um rei chamado Davi. E Davi era um homem obediente, ele nunca desobedeceu a Deus, não é verdade? Não. Davi desobedeceu, Davi errou, Davi pecou. E por que ele não foi tirado do reino? Por que o reino não foi tirado dele? Qual a diferença de Davi para Saul? Porque no meu ponto de vista, o pecado de Davi foi pior, ele desonrou o povo. Ele pegou a mulher de um soldado dele, de um homem de guerra dele, depois para tentar encobrir esse erro, que claramente é pecado, é desobediência. Deus fala para não fazer isso, não adultere. Ele adulterou com a mulher do cara que era amigo dele, para tentar desfazer. Ele tenta bolar ali uma novela mexicana de botar o cara para dormir com a mulher, umas férias enroladas. Ele não consegue fazer isso, o que ele faz? Ele arquiteta um plano para botar o cara na linha de frente da batalha e deixar o cara morrer. Desonrou o povo, desonrou o seu exército, desonrou as mulheres. Para mim, desobedeceu a Deus, desonrou a palavra de Deus. Saul deu ouvido ao povo. Davi envergonhou o povo por completo. Por que Davi não teve o reino tirado, mas Saul teve? Os dois desobedeceram. E o verso 30, que foi o final que a gente leu, diz assim: eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor, seu Deus. Saul era um homem muito preocupado com a sua imagem, preocupado demais para se arrepender de forma verdadeira. A diferença de Davi para Saul é muito clara. Davi era um homem que se arrependia. Davi errava muito, mas se arrependia como ninguém. Davi não estava nem aí se ele era rei, se ele era uma majestade, se fosse preciso, ele botava roupa de pano, de saco, rasgado, ele botava o rosto na terra, ele se humilhava, ele não tinha problema nenhum com isso. Mas o final da história de Saul é isso aqui. É ele virar para o profeta e falar: eu pequei. Mas faz o seguinte, não me explana na frente do povo não, desce comigo, vamos ali fazer um culto, para o povo não perder o respeito que tem por mim. Eu sei, eu errei, já entendi, eu errei. Mas tenta não me expor tanto. Não me deixa passar vergonha, não. Essa é a diferença. Existem erros que nos tiram tudo, mas o Deus que nos deu é o mesmo Deus que nos perdoa. O Deus que nos tira é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos dá uma segunda chance quando vivemos uma vida de adoração e de renúncia das nossas vontades e convicções. Saul era um homem muito orgulhoso e preso nas suas próprias convicções, para se humilhar, para se derramar na presença do Senhor, enquanto Davi, um homem tão sujo quanto, tão pecador quanto, ele não tinha problema nenhum em se lançar na presença do Senhor e verdadeiramente adorar. Essa história de Saul acaba com ele indo para o culto.
Ele errou, ele percebeu que errou, ele já sabe as consequências que ele vai sofrer. Sabe o que ele faz? Beleza, deixa eu botar minha roupa e vem do meu lado para ir para o culto, para ninguém ver que eu errei. Eu vou estar lá, eu vou adorar. Só que ele foi adorar por um caminho que não leva ele a lugar nenhum. Enquanto isso, Davi, quando ele adorava, ele realmente adorava. Se ele pecava, ele adorava ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a majestade do Senhor, reconhecendo o seu estado pecaminoso. E esse é o ponto que eu quero fechar a pregação de hoje. Você pode ficar de pé, o Lucas pode vir aqui tocar e fazer aquele fundo musical para você chorar nesse momento. O ponto crucial dessa mensagem é você renunciar às suas convicções, renunciar ao seu orgulho, renunciar à imagem que você tanto quer mostrar para as outras pessoas de um homem ou uma mulher forte, impenetrável, indestrutível. Mas o Deus que te prometeu, o Deus que te ungiu, o Deus que te chamou, o mesmo Deus que te deu uma sentença que não vai ter mais esse privilégio na sua vida, é o mesmo Deus que está aqui para ouvir a sua voz e te perdoar. O Deus que nos colocou no mundo em que existem consequências que não podem ser revogadas, é o mesmo Deus que morreu numa cruz para que Ele sofresse as consequências dos nossos erros. E através desse sacrifício, nós temos uma segunda oportunidade.